Olá, caríssimos irmãos e irmãs, que a paz e a luz do menino Deus esteja e preencha vossos corações, sejam todos muito bem. E que alegria poder estarmos juntos mais uma vez para poder meditar a palavra de Deus. Hoje, nesta sexta-feira, dia 29 de dezembro de 2017, estamos iniciando o quinto dia na oitava de Natal. E convido você então a tomar comigo o evangelho proposto para esse dia de hoje, o evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 35, que vai nos narrar o seguinte: E quando se completaram os dias da purificação segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo o primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Para tanto, deviam oferecer em sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhos, como está escrito na lei do Senhor. Ora, em Jerusalém vivia um homem piedoso e justo chamado Simeão, que esperava a consolação de Israel. O Espírito do Senhor estava com ele. Pelo próprio Espírito Santo, ele teve uma revelação divina que não morreria sem ver o ungido do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para cumprir as disposições da lei, Simeão tomou-o nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, segundo a tua promessa, deixas teu servo ir em paz, porque meus olhos viram a sua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações, e glória de Israel teu povo. O pai e a mãe ficaram admirados com aquilo que diziam do menino. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe: Este menino será causa de queda e de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Uma espada traspassará a tua alma, e assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, Natal é conhecido como Festa da Luz, porque a verdadeira luz, Jesus Cristo, ele então vem ao nosso encontro, é o sol nascente que vem nos visitar. E assim então, quem permite-se iluminar pela luz desse menino Deus, pode então com certeza viver a vontade do Senhor. E é justamente essa temática que a primeira leitura de hoje fala para nós. Nós temos aí na primeira carta de João, capítulo 2, versículos de 3 a 11. João então vai nos dizer o seguinte: para nós podermos então saber se estamos vivendo segundo a vontade de Deus, é preciso então ter clareza acerca de duas atitudes. Primeiro, não pecar. Aquele que vive no pecado e diz que ama a Deus é mentiroso. E a segunda atitude é então observar os mandamentos. Porque como você então pode dizer que ama o seu irmão quem você vê, e vai dizer então que ama a Deus a quem você não vê? É um mentiroso, afirma-nos João. Então é preciso de fato deixar com que o amor ele possa transparecer em nossas atitudes. E é ele que então vai afirmar se nós estamos em Deus ou não. E João gosta muito dessa linguagem, trevas e luz. Aquele que diz que não vive os mandamentos e está nas trevas. Agora, aquele que diz que vive os mandamentos, mas continua agindo segundo as trevas, é mentiroso. Então é preciso fazer primeiramente com que a nossa vida tenha coerência. Viver aquilo que nós pregamos, assim como Jesus. E assim, com certeza, o nosso testemunho será reconhecido, será válido e será então observado por muitos. Mas agora, do contrário, se nós então não buscarmos ter uma vida segundo a vontade de Deus, segundo os seus mandamentos e suas leis, e João diz ainda que não se preocupe, se nós então pecarmos, cairmos no erro, nós temos um Deus que é amor e misericórdia, que perdoa os nossos pecados. Então a nossa caminhada é assim, entre altos e baixos, caímos, levantamos. Deus não quer que nós ficamos no chão, é preciso nos levantar.
E esse levantar-se já é a postura do ressuscitado. É a ressurreição de Cristo que nós experimentamos já no hoje da nossa vida, da nossa história. Então esse é o caminho ao qual o Senhor então convida a cada um de nós a trilharmos. E assim então, se nós vivemos, o céu se rejubila e exulte a terra irá se exultar, porque temos pessoas que dão testemunhos desse Deus de amor, que não somente falam de Deus, mas vivem esse amor de Deus. E aí então o céu se rejubila, nós exultamos de alegria, porque Deus, Ele está presente através das nossas atitudes, dos nossos gestos. E voltando então para o Evangelho de hoje, nós temos então a apresentação de Jesus no templo. Quando se completam os dias, Maria então, juntamente com José, vai até o templo para poder então apresentar o menino Jesus como ordenar a lei de Moisés. E olha que interessante, Maria e José então eram pessoas que viviam a fé, que tinham religião e seguem firmes e fiéis a essa religião. E assim então, é interessante também que nos chama a atenção esse texto de Lucas, porque ao invés de um sacerdote acolher o menino Deus que fora levado para apresentar por Maria, nós temos a figura de um personagem chamado Simeão. Aquele que então ele obtera a revelação de Deus, que não morreria sem antes ver então a salvação de Israel. E logo então, quando ele está lá no templo, ele acolhe o menino Jesus nos seus braços e louva a Deus porque Deus lhe permitiu ver a salvação, a glória do povo de Israel. Então é preciso fazer com que, de fato, a fé ela nos ajude a poder enxergar nas entrelinhas da história, a perceber Deus que fala conosco, assim como falou com Simeão. E assim poderemos também nós contemplar a glória de Deus. E assim então, meus amados, é interessante também o texto que nos narra que Maria e José eram pessoas pobres, porque Maria e José, eles ofertam a Deus 2 pares de rola, mostrando para nós que a família de Nazaré é uma família simples, humilde, pobre, sem luxo, sem riquezas, tudo isso para mostrar para nós que as coisas de Deus se dão na simplicidade da vida. E não é preciso ter muito para poder então ali experimentar as maravilhas de Deus. É na simplicidade e na humildade que nós podemos, de fato, experimentar Deus. Porque com muita coisa é mais fácil de nós nos perdermos. Não conseguimos enxergar diante de tantas coisas que o mundo de hoje nos apresenta, enxergar Deus agindo. Agora, na simplicidade, quando estamos ali abertos, não temos nada para poder nos impedir, que tire a nossa atenção, que roube a nossa atenção, conseguimos mais facilmente enxergar Deus agindo na nossa vida, orientando os nossos passos, iluminando os nossos caminhos. Por quê? É justamente essas palavras que Simeão, então, ele profere: esse menino será a luz das nações. Mas ele também adverte Maria, dizendo então que esse menino que acaba de nascer será causa de surgimento de muitos. E eles ficaram admirados com as palavras acerca do menino. Mas enquanto a Maria, uma espada irá traspassar a sua alma. E tudo isso se concretiza na paixão do Senhor. Mas a cada dia, conforme vai crescendo o menino, ela vai percebendo e ela vai sofrendo também, porque ela sabe que aquele menino, ele vai então ali ter um fim que não é o almejado por toda e qualquer mãe. Pelo contrário, o fim dele será lá na cruz. E é lá que Maria sente então, quando ali é pregado na cruz, a espada traspassa a alma de Maria. É uma das dores de Maria. E assim então, meus queridos amados irmãos, também a dor de tantas mães nos dias de hoje, que veem os seus filhos crucificados nas drogas, no álcool, que veem os seus filhos no desemprego, que veem os seus filhos sem sonhos, sem perspectiva, sem esperança, que veem os seus filhos alienados nos mundos virtuais que nós temos nos dias de hoje, que alienam e escravizam muitos.
Então é essa mesma dor de tantas mães nos dias de hoje. E que Nossa Senhora das Dores olhe por essas nossas mães para que elas possam encontrar forças em Deus para poder superar toda e qualquer situação adversa em sua vida. Assim como Maria permaneceu de pé diante da cruz, que essas mães também possam permanecer de pé diante das cruzes de suas vidas. E assim então, meus queridos amados irmãos, que nós possamos crescer no seguimento de Jesus, vivendo os mandamentos, buscando vencer o pecado. É assim que nós iremos fazer concretizar a ação de Deus na nossa vida através do nosso testemunho. Que Maria Santíssima nos ajude também nessa nossa caminhada, nessa nossa empreitada, para que possamos dar bom testemunho do seu Filho Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, faz parte dessa nossa família, desse nosso canal. Que bom poder contar sempre com a sua presença amiga e fraterna. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, clique aqui em inscrever-se e venha também fazer parte dessa família. Vamos então levar o Evangelho de Cristo para que as trevas sejam dissipadas do mundo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço, até o próximo vídeo. O Senhor assim nos permitir, espero por você.